Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Vocês já devem saber que sou Karim Férias, recebendo pessoas sensacionais, uma super diferente da outra, mas todo mundo com histórias maravilhosas, motivadoras, inspiradoras. Verifique antes de mais nada se você está inscrito no nosso canal. Não se esqueça, a nossa plataforma principal é o YouTube. Então, no YouTube, se tiver inscrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você clica ali, você vai estar inscrito automaticamente, ou talvez tenha que fazer um pequeno cadastrinho, mas é uma coisa rápida e olha, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, eu vou receber um cara sensacional que eu tô super curioso, tô muito contente de ele estar aqui. Marcos Amaro, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Karim. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, podendo participar do seu programa. Olha, o prazer é todo meu, eu faço questão de frisar isso, porque você tem uma história fantástica que eu quero saber, antes de querer saber desde o início, eu quero saber desde o início, mas eu vou dizer, o Marcos, com 23 anos, enquanto muita gente estava aí nas baladas, ele comprou uma empresa por acho que uns 40 milhões, e em 5 anos vendeu por mais que o dobro. Pois é. Não é isso? Na época foi as Óticas Carol, né, que muita gente deve conhecer. Isso mesmo. Que hoje tem mais de 1.000 lojas no Brasil. E eu participei ativamente desse setor de óculos, primeiro representando algumas marcas estrangeiras no Brasil e depois entrando no varejo com as Óticas Carol. Então fiquei aí quase uma década investindo e desenvolvendo esse setor no Brasil. Então, eu quero saber o seguinte, Marcos. Você comprou com 23 anos. Você fez faculdade de economia na FAAP, se eu não estou enganado. Isso, eu fiz faculdade de economia na FAAP, acabei não me formando. O meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 17 anos de idade. Caramba. E talvez por essa razão, logo cedo eu resolvi ir para o mundo dos negócios, montei uma empresa de participações e fui atrás da minha vida para poder de alguma forma cuidar das questões materiais e querer vencer na vida com muita vontade. Então, mas você estava, desculpa que eu vou te interrompendo, você estava na faculdade, aí ele morreu. Aí você trancou? Você saiu? Ele faleceu um pouco antes de eu entrar na faculdade e de um acidente de helicóptero, na verdade, no Paraguai. E foi uma tragédia, né? Uma coisa que mudou minha vida, tive que assumir muita responsabilidade logo cedo, então acabei amadurecendo muito cedo no sentido dos negócios. Não significa dizer que eu não aproveitei muito com meus amigos, consegui viver, de certa forma, um pouco da minha juventude, mas acabei assumindo compromissos muito novo, entre eles esse compromisso de desenvolver uma empresa desse porte, que já era grande, as Óticas Carol, acabou se tornando uma coisa maior. Mas isso já foi depois. Um pouco depois. Então, ele faleceu, aí você entrou na faculdade. Isso. Com que ano você largou a faculdade? Eu entrei na faculdade com 18 para fazer economia. Eu larguei a faculdade no 4º semestre, aproximadamente. 2 anos, então você devia ter uns 20 anos. Uns 20 anos. E aí eu fui representar essa marca de óculos que se chama Tag Heuer no Brasil. E aí eu fui desenvolver todo o trabalho na parte de distribuição de óculos importados. Era uma marca que já era muito conhecida, porque tinha ficado conhecida em função do Ayrton Senna, que era o embaixador da marca, para os relógios. A H-Stern fazia um trabalho muito bom com os relógios. E aí no segmento óptico eu vi essa oportunidade de trazer essa marca para o Brasil e comecei a aprender mais do setor. Comecei a representar outras marcas, trouxe uma marca francesa de um estilista que se chama Alain Micli, que ficou muito conhecido no mundo, que acabou vendendo inclusive a empresa dele para a mesma empresa que eu vendi mais tarde, que é a Luxótica. E surgiu a oportunidade de eu investir no varejo brasileiro numa época muito propícia, porque o governo Lula na época, como você sabe, a massa salarial estava em transformação, crédito. Então o Brasil deu de fato um salto de qualidade, independente da questão ideológica de governo, e para mim foi uma oportunidade de entrar no varejo com o modelo de franquia e desenvolver essa companhia. Então, mas tudo isso é sensacional, né? Tem muita coisa na sua vida que eu quero saber mais. Mas o que me deixa curioso, assim, você tinha 18 anos, 18 anos, largou a faculdade. E você aprendeu tudo isso aonde de economia? Você nem tinha se formado, nem sabia disso. Na verdade, assim, eu tive um grande tutor na minha vida, que foi meu pai. Né? Meu pai, o comandante Rolim Adolfo Amaro, foi fundador da TAM, mas era um piloto de avião, né? E não se formou nem na escola. Então ele foi a grande inspiração para a minha vida, na verdade. Então eu tive alguns mentores na minha vida, mas o principal mentor que eu tive certamente foi o meu pai. E quando ele faleceu e eu tive que lidar com a problemática de perder um pai muito novo, que tinha construído alguma coisa importante, eu tive que assumir essas responsabilidades e também começar a trabalhar na empresa familiar, fazer parte de conselho, tomar decisões importantes na minha vida. Acabei
muito cedo entendendo que eu deveria seguir meu próprio caminho e me desligar do rumo dos negócios familiares para poder, de fato, alcançar meu voo solo, né? Fazendo uma analogia à aviação, até porque eu sou piloto privado também. E por essa razão acabei me deparando com a minha própria história, no sentido de criar as minhas próprias circunstâncias. E as Óticas Carol, o segmento de óculos, foi um trampolim para isso. Mas você, de onde você aprendeu isso? Porque não é qualquer menino de 20 anos, 21, 22. Eu acho que eu vou comprar uma rede. Eu acho que algumas coisas, né? Eu sou privilegiado em dois aspectos. Tanto meu pai como minha mãe, que também é uma empresária da moda, é uma estilista, ambos trabalham muito, desde muito novo. Então eu tive exemplo em casa de pessoas muito comprometidas com aquilo que elas fazem, muito determinadas, muito obstinadas, independente das dificuldades que eles tiveram. Então isso me trouxe uma força muito grande para poder trabalhar e para poder, de alguma forma, querer vencer na vida. E a parte do tino empresarial, eu aprendi com os dois, porque desde muito cedo eu convivia com meu pai em reunião de negócios, ouvindo ele falar, conversar com as pessoas. Então, de certa maneira, foi muito intuitivo, Karim. Você trabalhava lá ou ele te levava como filho? Eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar, fiz estágio, fiz um programa... Quando ele faleceu, aí eu fui fazer um programa de trainee, mas ele já não estava mais aqui. Mas eu sempre fui muito intuitivo e sempre segui o meu faro, a intuição. E, obviamente, depois fui estudar, fui ter uma formação acadêmica. Apesar de não ter me formado num primeiro momento, eu sempre fui muito estudioso, então sempre estudei economia desde muito menino. Eu estudava economia, fui estudar administração, li biografia de grandes homens. Depois, quando eu vendi as Óticas Carol mais à frente, eu fui estudar filosofia. Aí fui estudar arte, né, porque eu também sou artista plástico. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa e sempre li muito de tudo. Sempre fui muito curioso. Então, eu sou um autodidata. E parece meio contraditório, assim, economia, empresário, artista plástico, filósofo, curso de filosofia. Parece, né? Parece. Como você conjuga tudo isso? Hoje, aos meus 40 anos de idade, eu me sinto muito feliz de poder ter passado a minha vida nesses campos de conhecimento que aparentemente são opostos, mas não necessariamente o são. Porque arte e aviação, eu procuro unir essas minhas duas paixões através do meu trabalho de artista. Então a representação gráfica, a representação plástica disso é o meu trabalho de artista, e do ponto de vista das iniciativas, hoje eu tento reunir essas duas paixões através do Museu Fama, que é um museu de arte que eu fundei e que fica baseado no Centro Cultural São Pedro em Itu, e hoje também presidindo o Museu Asas de um Sonho, que tem 110 aeronaves, é o maior acervo de aviação do Hemisfério Sul. E o Museu de Arte também tem quase 3.000 obras de arte. Então, não só o meu trabalho como artista procura mesclar esses dois campos de conhecimento, como também o meu trabalho no sentido de dirigir essas duas instituições, que são dois museus, através de uma expressão única que é a arte e a aviação. Eu acho fantástico tudo isso, né? Tudo da sua vida realmente. Eu fui no Fama já em Itu, maravilhoso, né? O museu tem várias salas, mas também tem a céu aberto, né? Também tem obras no tempo, assim, na parte externa. Mas antes de eu querer saber do Fama, eu quero saber, você começou na parte artística fazendo obras com pedaços de avião, né, inservíveis. Como é que foi isso? Com que idade você tinha? Isso foi um resgate, na verdade. Quando eu vendi as Óticas Carol, eu tinha cerca ali de 30 e poucos anos de idade. E aí eu me dei esse tempo para poder, de fato, navegar e pesquisar mais a respeito do que seria o meu trabalho, né? E a melhor forma de você desenvolver o seu estilo é você também copiar o trabalho de outros artistas, né? Aqueles que vieram antes. Então tive muitos professores e tive muitas referências e ao mesmo tempo fui reunindo esses materiais para poder construir o meu trabalho plástico. Então eu me lembro que eu ia muito em ferro velho e buscava essas partes de avião como se fosse uma ressignificação histórica do meu passado, com uma maneira de poder dignificar o meu trabalho através disso. E isso me trouxe muita confiança do ponto de vista da minha produção, porque certamente depois que você vende uma empresa, né, imagino que você ou passou por isso ou deve ter conversado com pessoas que passaram por isso, é como se fosse um abismo, né? Você é lançado por um abismo. Você tem tudo e aí passa a não ter nada. Pois é, e aí você precisa reinventar a sua vida novamente. Então foi um trampolim no sentido de um salto para eu poder me encontrar novamente comigo mesmo e para poder criar sentido na minha vida através dessa produção plástica. Então o meu trabalho tem muito a ver com isso, Karim. Também, não sei, pode ser também um resgate, né? Porque você estava nessa época
buscando, quer dizer, teu pai tinha falecido, você tinha vendido uma grande empresa, né? Como você falou, a empresa toma um tempo, você vendeu, aí fica um buraco, e aí você veio com peças de avião, né? Por que peças de avião? Claro. Foi um resgate, porque tanto é que não é à toa que mais recentemente, né, há 4 anos atrás, eu fundei a Amaro Aviation, né, que é a minha empresa de aviação. Então eu já queria de alguma forma estar próximo das aeronaves, né? Eu fiquei um tempo afastado dos aviões, quando eu tinha tomado as minhas decisões mais novo de poder me separar dos negócios familiares, fui empreender em outro setor, né, que não é o meu setor, digamos assim, de origem, né, que é o segmento de óculos, foi uma coisa que eu acabei encontrando. Meu segmento de origem é a aviação, e a minha mãe, ela vem desse segmento de moda. Tanto é que a fábrica São Pedro, lá em Itu, que você teve lá no Fama Museu, é uma antiga fábrica de tecido. Então ali, de certa forma, eu acabo conseguindo juntar o meu passado, né? Porque eu junto a aviação agora com o Museu de Aviação, que eu estou levando uma parte importante do acervo para lá, com o Museu de Arte que está lá. Então também não deixa de ser uma ressignificação ética e estética daquilo que eu fui um dia de uma maneira atualizada. Maravilhoso. E como apareceu porque era da tecelagem Fiação, que era talvez a segunda maior do estado de São Paulo, se eu não estou enganado. Isso. Como que apareceu isso de... Claro, você é artista, todo artista quer ter um espaço para suas obras e para as obras dos outros, né? A gente ama a arte. Mas como que apareceu o espaço e você falou, vou montar isso aí? Eu tinha uma casa em Itu, que eu ia com uma certa frequência e precisava de um espaço para poder trabalhar. Um belo dia, uma pessoa que trabalhava comigo me levou nesse espaço e eu vi ali a oportunidade de fazer um ateliê de arte. Então eu comecei nessa fábrica com um ateliê de arte, era um espaço muito mais degradado do que ele é hoje, do que você viu, muito embora ainda tenha muito a ser feito naquele espaço. E eu comecei ali a reunir essas peças de avião, comecei a produzir e promover alguns saraus, alguns encontros entre artistas. E aquilo acabou tomando uma proporção muito grande. Um belo dia um artista plástico amigo meu que mora em Berlim foi lá e falou para mim assim, você tem que comprar isso aqui é único, uma oportunidade você não tinha incrível. Comprado, você tinha alugado. Não, aquilo lá estava num processo judicial, nem tinha como comprar aquilo. Sei. Então, na hora que ele me falou aquilo, eu falei, eu vou atrás, eu vou investigar. Mas você já estava lá como inquilino. Como inquilino. Como inquilino, de um lugar desocupado. Sim. Daí eu vi aquela oportunidade, vi a questão judicial e, de fato, a gente fez um acordo judicial onde a gente acabou, como a fábrica tinha falido no passado, a gente acabou até pagando os trabalhadores, os credores da fábrica. Pô, que legal isso, hein? Isso foi muito legal, porque até isso, inclusive, mais tarde me deu o título de cidadão ituano em função disso. Mas eu fico feliz porque nós desenrolamos uma história que estava, digamos assim, num problema para uma coisa muito positiva para a sociedade de Itu, que virou aquele museu, aquele espaço cultural, que hoje, inclusive, tem outros artistas que trabalham e têm seus estúdios lá, como é o caso do próprio Cobra. Né? O estúdio do Cobra fica lá dentro. Tem uma galeria de arte contemporânea que se chama Dan Galeria, que é uma galeria super importante que está lá, um antiquário, entre outras coisas. A Dan Galeria era aqui no Jardins. Continua sendo. Eles têm uma filial lá em Itu e tem também uma unidade em Sorocaba. Que legal, que legal. E você pagou, então, vários funcionários. Devia ser uma briga de 10, 20 anos, de décadas. Isso. E aí você comprou e pagou. Isso, uma parte para a família e a outra parte para os credores, para a massa falida, né? Que legal, que legal, então, né? Foi um acordo bacana. Muito interessante. Você tem, se eu não me engano, 25 mil metros. É a maior massa tombada do estado de São Paulo. Ah, é tombado. É tombado. É tombado pelo Condefat, nível 2. Então, já era? Já era tombada. O que é bom, que nos dá também possibilidade de manter e preservar aquela característica predial daquela fábrica do início do século XX. Muito interessante. Ela é tombada inteira? Inteira. Totalmente. Inteira. É, na verdade, fachada e telhado. Fachada e telhado. Você não pode mudar a fachada e você não pode mudar o telhado. Mas e lá dentro? Lá dentro você... lá dentro pode? Pode. Então pode construir, pode fazer mais salas. Pode separar a coluna, até mesmo para colocar as aeronaves agora, a gente vai precisar de soluções arquitetônicas para que comportem aviões maiores, né? E esse seu amigo, né? Esse seu amigo alemão? É um brasileiro, é o Alex Fleming, é um artista... o Alex Fleming, que mora lá. Então ele veio para cá. Quanto tempo passou desde dessa dica dele até você efetivar o negócio? 1, 2 anos, mais? 2, 3 anos, porque eu inaugurei oficialmente o Museu Fama em 2018 e isso deve ter ocorrido em 2015. Foram uns 3 anos aí de conversa, de desenrolo. Tá. E o Asas, qual é o nome mesmo? O Museu Asas de um Sonho, que é o antigo Museu TAM, né, que inclusive que ficava em São Carlos. Em São Carlos. Em São Carlos, uma parte importante do acervo está lá. Eu passei a assumir a presidência desse museu esse ano, porque esse museu era um sonho antigo do meu pai com o meu tio, o João Francisco Amaro, que é um aviador, assim como o meu pai,
e os dois fizeram a história desse museu, e esse museu está desativado em São Carlos já há uma década. Desde a fusão entre a TAM e a LAN, a nova direção decidiu não continuar com o projeto, mas como existe um comodato de área, o acervo fica no centro de manutenção da TAM em São Carlos. Por essa razão, eu resolvi assumir a presidência desse museu para poder reativar esse projeto, que é um sonho antigo dos dois. E estou à frente desde então. E tá lá em Itu. Está em São Carlos, e agora eu estou levando aeronaves de São Carlos para Itu. Esse mês já chegam mais 6 aeronaves em Itu, e a gente já está com 5 aeronaves no espaço. Então a gente vai para 11 aeronaves no espaço, e gradativamente nós pretendemos levar aeronaves para o museu. Já está aberto? Já está aberto. Já estou com uma exposição que se chama Santos Dumont, Pioneiros da Aviação, que tem as réplicas do Santos Dumont e também de outros pioneiros da aviação que, assim como ele, foram os primeiros inventores das aeronaves. E lá você tá com do Santos Dumont 14 bis e o Demoselle. Ah, então esses dois estão lá, né? Tão então, lá. Pessoal, olha aí. Não percam, deve ser incrível. Eu não fui ainda. Tá convidado. Mas pretendo ir em breve para ver não só esses dois, como tem mais, né? Mas Pois é, esse mês a gente vai receber no espaço um helicóptero Sikorsky, um helicóptero militar. Nós vamos receber também um MiG-15, um MiG-17 e um MiG-21, que foram aeronaves que voaram na Guerra Fria. Iremos receber o Mirage, que o Ayrton Senna voou. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para poder mostrar esse voo do Ayrton, que ocorreu, se eu não me engano, em 1989. E vamos receber também um Cessna 140, que é um avião monomotor, que foi acidentado na Bolívia por um piloto de Fernandópolis que se chama Milton Terra Verde, que tem uma história incrível, que ele ficou mais de um mês sem água e sem comida e infelizmente acabou falecendo nesse local, e o meu tio foi na Bolívia recuperar esse avião. Caramba! Esse avião vai estar lá, e vai ter um outro Cessna 140 de uma pioneira da aviação, que é a Ada Rogato, que bateu vários recordes na época, também com o Cessna 140, e é uma referência para a história da aviação mundial, não só brasileira, e esse avião vai estar chegando lá esse mês. Que genial, né? Que maravilha. Eu sei que também, além desses aviões, na parte artística, nós temos vamos dizer, um ídolo em comum aí, um pintor pelo qual eu sou apaixonado, porque meu pai já era apaixonado, que é Almeida Júnior, que é um ituano. Sim. Você tem uma obra dele? Temos uma obra muito especial do Almeida Júnior, que é o Repouso da Modelo. Ah, o Repouso da Modelo. Eu digo que é uma obra especial, né? Ou Descanso da Modelo, ou Repouso da Modelo. Acho que é Descanso da Modelo, que ela está de costas no piano, que ela está de costas no piano, porque a minha esposa, ela é pianista. Olha, então que legal. tem uma relação, né, afetiva. Minha coleção é uma coleção afetiva, né, no sentido de sempre colecionar aquilo de fato que vem do desejo, né, não é uma coleção racional. E o que eu queria dizer é que é uma obra especial porque, de certa maneira, tem essa ligação afetiva, e a gente sempre mostra essa obra nas nossas exposições lá no museu. Tá lá. Tá lá, tá na reserva técnica no momento, mas técnica. vai voltar para a exposição agora, já no próximo mês. Então eu acho que eu vou te dar um presente, porque o meu pai, como eu te falei, ele era fã do Almeida Júnior, mas eu não te falei que ele era pintor também. Isso eu não sabia. E ele fez 2 reproduções, que muito pintor fazia isso, né? Pintava Sim. outros para aprender, para treinar, tá? E ele fez 2 que, olha, eu até brincava com ele quando ele não é mais vivo, mas quando eu falava, pai, você podia ganhar um dinheiro como falsificador. Então ele fez a Molação Interrompida. Sim. E fez o do Caipira Negaciando. Picando Fumo, né? O Caipira Picando Fumo, que é mais conhecida. Que genial. Eu até ia tentar trazer aqui, hoje não foi possível. Mas eu vou ver se até eu mando para você um deles lá. Tá bom, a gente deixa no museu. Então, deixa no museu em homenagem a ele. Vou mandar, esse tá na minha... Um dos dois vai para lá. Então você faz uma doação pro museu. Legal, fechou. Depois a gente vê como é que a gente faz isso. Tá. Legal demais. E você, então, ganhou esse título de cidadão ituano por várias razões, né? Porque o Almeida Júnior era de Itu. Pois é. Fez né, Dom Pedro II deu um apoio para ele, foi para a França, né, voltou, teve convite para vir para São Paulo, mas preferiu ficar em Itu. Montou o ateliê lá, né? Você teve relação com isso? Sim, eu trabalhei muito em Itu, inclusive a fábrica mesmo, como eu tinha o meu ateliê na fábrica, que hoje o meu ateliê... Fábrica mesmo? A Fábrica São Pedro. A Fábrica São Pedro. Que hoje é o Centro Cultural, que é onde tem o Museu Fama. Que era a fiação. Que era a fiação, que a gente chama de fábrica. Mas o que acontece? Eu ia muito para lá na época que eu estava produzindo grande escala, porque como eu tinha necessidade de trabalhar com objetos maiores de avião,
digamos, sucata de aeronaves, eu fazia assemblagem através dessas peças. Então eu precisava de espaço. Então eu trabalhei muito na fábrica. A fábrica, a fiação, ela influenciou muito o meu trabalho, da mesma forma que a aeronáutica, obviamente, influencia o meu trabalho. Então foi um espaço de pesquisa e um espaço de imersão artística muito grande. Hoje, como eu resido uma parte importante do meu tempo fora do Brasil, eu não tenho ido mais para produzir em Itu. Mas eu tenho muito carinho pelo projeto e estou sempre lá para inaugurar as exposições e dialogar com a comunidade. Você dialoga o máximo possível, eu pude perceber assim pelo pouco. Eu faço o que eu posso e consigo. Legal demais. Eu tô até aqui de vermelho e verde, não sei se você reparou, né? Reparei. Porque eu tô aqui de verde, que é o Brasil, Sim. e vermelho, que é a sua atual, né? A sua atual. Então a gente fez uma brincadeira com as suas duas nacionalidades. Nacionalidade, já tem nacionalidade suíça? Não, tenho só a permissão de moradia. Permissão de moradia. A sua esposa é suíça? Não, é russa. É russa. É russa. Tá de vermelho também. Mas ela também não tem nacionalidade. Não, ela é europeia. Ela é europeia. A gente mora lá. E os filhos são suíços? Cada um nasceu num lugar do planeta. Isso eu queria... É um outro ponto. Já tem 5 ou 6? Já tem 6. Estou indo pro 6º. Tá indo pro 6º. Não, tá indo pro 7º. A gente Na verdade, considerando meu enteado, indo pro 7º. Considerando enteado, indo pro 7º. Olha aí, o cara tem enteado, tem 2 filhos do primeiro casamento, já tem 3 com ela, é essa a conta? Tô indo pro 4º com ela. Tá indo pro 4º com ela. Caramba, então você é empreendedor mesmo, né? E os filhos nasceram um em cada lugar? Como é que é? Teve filho que nasceu nos Estados Unidos, filho que nasceu aqui no Brasil, filho que nasceu na Bélgica, que eu morei uma época lá, e agora vai nascer o primeiro na Suíça. O primeiro suíço, olha que coisa maluca. Deixa eu te perguntar, você teve essa vida jovem ainda, né? Claro, você começou até por conta do falecimento do seu pai, uma situação que foge ao nosso controle e não benéfica, vamos dizer assim, né? Ninguém quer, mas é uma coisa que te joga para o mundo cedo, e te jogou e você fez com sucesso. Então você ainda é jovem, mas eu queria saber momentos marcantes da sua vida, tanto pessoal como profissional nessas várias esferas. Certamente o nascimento de cada filho meu foi um momento marcante na minha vida, né? Não tem como não dizer. Meu primeiro voo solo foi um momento muito marcante na minha vida, que inclusive estava com meu pai no Cessna 140, que hoje inclusive está no museu. Então esse avião tem um lado importante para mim e ao mesmo tempo representa esse momento de voo solo, literalmente, de eu estar voando com o meu pai no avião e depois ele ter aberto a porta e me deixado voar sozinho pela primeira vez com 15 anos de idade. Com 15 anos, é isso que eu ia te perguntar. Então foi um momento muito marcante, né, que eu me lembro com muito carinho. Você já tinha feito o curso? Eu não tinha nem terminado o curso. Não tinha terminado. Ele sempre foi muito arrojado, né, meu pai. Aí um belo dia, estava voando com ele parou o avião no meio da pista e falou, pode ir. Eu falei, tem certeza? Ele falou, o máximo que vai acontecer é você quebrar o avião. Você tá de brincadeira. E o mais curioso que eu conto essa história é que tem na aviação o famoso batismo, né, o banho de óleo, que você toma depois que você faz o voo solo. Ah, é? Só que estava em falta com óleo de aviação e eu tive que acabar tomando um banho de óleo de trator. E eu fico brincando que isso está impregnado comigo até hoje. Até hoje, porque é mais grosso ainda. Olha que coisa. Então, com 15 anos, o teu pai fez isso. Exato. Caramba, que legal, né? E que bom que ele fez, porque um pouco depois ele foi, né? Exato. Olha que coisa importante, né? Você, com tudo isso, tem uma pergunta aqui que eu faço para os convidados, eu falo, tem alguma coisa que você achava impossível que você hoje, no meio do caminho, olhando para trás, fala, eu realizei aquilo que eu achava impossível. Eu não sei no seu caso, se deu tempo de você pensar em coisas e falar, é impossível, porque você já foi muito jovem e arrojado. Eu sempre quis, de certa forma, escrever o meu caminho e voltar para o setor aéreo, né? Então, o fato de eu ter voltado para o setor aéreo através da minha empresa, que é a Amauro Aviation, me trouxe também muita felicidade, porque foi uma maneira também de eu poder me provar, né, no sentido de empreender, num segmento que meu pai fez a história dele. Então existia sempre muita pressão também, de certa maneira, para que eu seguisse os passos dele no negócio dele. Como, infelizmente, muito cedo eu fui impossibilitado em função de questões familiares, eu tive que escolher um outro caminho. Eu não diria que eu fui obrigado a escolher um outro caminho, mas foi mais inteligente eu ter escolhido um outro caminho no momento que eu fui confrontado com isso. O fato de poder voltar hoje para esse setor da minha forma me traz muita satisfação e alegria, porque eu sempre quis voltar a ter uma empresa de aviação executiva, muito embora não seja a empresa que ele fundou, mas manter o DNA dele. Então
Então isso me traz muita satisfação e alegria. Me diga uma coisa, como foi que você acabou voltando para o mercado de aviação executiva? Foi na pandemia, e a pandemia trouxe uma oportunidade, por incrível que pareça, porque o mercado de aviação ele estava todo fechado, você se lembra, né? A aviação comercial Tudo, né? parou. Então surgiu uma oportunidade de voltar a empreender na aviação executiva, porque era uma maneira segura das pessoas se transportarem, porque teriam menos contato. Claro. E a regulação brasileira foi atualizada pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, o que nos possibilitou a entrar nessa brecha nova da regulamentação e ser uma das primeiras empresas brasileiras a ser certificada com o subparte K, que nos permite fazer a propriedade compartilhada. Genial! Agora você falando isso para mim, eu falo, claro, né? Claro. Como que foi que te deu esse estalo? E você falou, pô, ninguém pode... né? As grandes companhias estão aí porque é um assento do lado do outro, não pode. Aí eles começaram a pôr um assento aqui, outro ali. Em que momento você falou, agora, uma companhia de aviação executiva? Teve duas coisas. Uma que foi uma oportunidade de negócio, porque estava mais barato comprar avião naquela época. Então foi uma oportunidade boa de comprar aeronaves. Porque as grandes estavam... Não, porque parou, né? Todo mundo não estava comprando. Então o mercado estava favorável para quem quisesse comprar. Né? Era uma boa oportunidade. Depois que veio a pandemia, que veio aquela efervescência, que veio, de certa forma, né, aquela pujança, né? Tudo ficou muito caro, aconteceu muito rápido. E só agora, né, em 2024, né, depois de 4 anos, a gente começa a ver sinais de um desaquecimento econômico, né, um pouco maior, que não necessariamente vai gerar uma recessão, mas que a gente começa a ver uma estabilidade já nos preços. Então foi uma oportunidade de negociar melhor com os fornecedores também na época. E quando você montou, você já começou ela andou rápido? Olha, a propriedade compartilhada no Brasil, porque eu tinha a ideia que a propriedade compartilhada andaria mais rápido do que eu imaginei. Eu achava que o brasileiro estava mais pronto para isso. E aí eu percebi e aprendi que o brasileiro ele é mais conservador do que parece. Ele fala que tudo bem, o discurso é bom de compartilhar, mas na prática prefere voar no próprio avião, prefere voar sozinho. Então, ainda essa questão geracional, eu diria a você que não foi totalmente emplacada. É uma questão de trabalho, de aprendizado e de mudança mesmo que eu acho que vai acontecer. Mas é um processo, e a gente enfrentou esse processo de frente e a gente conseguiu criar um modelo de negócio também que, de alguma forma, a gente se diferenciou através dos cartões de horas que nós oferecemos, introduzimos, que é como se fosse, na verdade, um time sharing, de modo que você vende horas e a pessoa tem a disponibilidade de voar na sua frota, num jato, num turbo-hélice, num helicóptero. Com alguém, sozinho, dividindo. Exato. Isso ajudou. Isso, de fato, virou o carro-chefe da Amaro Aviation, da nossa companhia, e nos colocou muito rapidamente, eu diria, na liderança desse mercado, no sentido de qualidade e excelência, que é o que a gente preza e busca, né? E segurança, principalmente. Que legal. Deixa eu entender minuciosamente. Você comprou quantos aviões lá naquele momento da pandemia? No primeiro momento, 2 aeronaves. 2. Hoje nós já estamos com 6 aviões. 6? Na frota. Que legal. Isso. Nessas 2, você já começou a trabalhar, só que as pessoas só queriam ir individualmente? A gente fez mais de 100 reuniões e eu diria a você, Karim, que a gente conseguiu compartilhar ao longo desse período 1/4 das nossas aeronaves. E eu acreditava que a gente conseguiria, na verdade, ocupar 100%. Então a gente acabou indo para um modelo híbrido de gerenciamento de aeronave, de modo que, se você tem um avião, eu vou lá e gerencio a sua aeronave e coloco ele no táxi aéreo para reduzir seu custo. Que legal. Então a gente acabou indo para esse tipo de operação. E o compartilhamento a gente tem na empresa para pessoas muito próximas que de fato têm uma necessidade de voar maior, que usam a inteligência de forma racional para otimizar os seus custos, porque é melhor você voar dividindo, e para quem tem uma necessidade de uso acima de 100 horas anuais. E como foi que você passou para esse modelo de time sharing, que é um modelo antigo, né, de imóveis? É um antigo para imóveis. Hoje em dia está na moda, todo mundo fala em pivotar o negócio, né? Foi o que a gente teve que fazer, né? A gente teve que se adaptar, entender o que estava funcionando e agir rápido, né? Porque a aviação é uma atividade de capital intensivo e você precisa, para sobreviver, se adaptar e ajustar o seu modelo de negócio o mais rápido possível. Genial, né? Sobrevivência, né? Quantas pessoas você tem nessa empresa agora? Hoje a gente deve ter cerca de 50 pessoas na companhia. 50 pessoas. Aproximadamente. E você, no começo, você que capitaneou. Eu e meus 2 sócios, né? O meu sócio João Melão, que além de ser meu amigo pessoal de infância, né? É meu sócio nessa companhia, que é o COO da companhia. E a minha esposa também tem uma participação societária e participa das decisões estratégicas da firma. Que legal. A sua esposa também é artista, né? É pianista concertista. Pianista, eu sei que vocês
tem ou tinha uma galeria também nos Jardins? Nós tivemos uma galeria de arte durante 5 anos nos Jardins, na Alameda Franca, e nós tivemos uma galeria em Zurique também. Então, nós representávamos principalmente artistas brasileiros, muito embora representássemos também alguns artistas internacionais, mas o foco era a arte brasileira. Arte brasileira lá fora? Lá fora e aqui no Brasil, durante o tempo que a gente exerceu as nossas atividades. Eu fui nessa galeria na Alameda Franca também, era super... Foi muito legal. A gente foi muito feliz com o projeto. A gente sofreu mais na pandemia. No ano da pandemia a gente vendeu muita arte, depois... No ano da pandemia vendeu muita arte? Vendeu. Pô, online? Vendeu muita arte. Online? Muito. O mercado de arte... As pessoas não iam lá, ou as pessoas reservavam para... Não iam, mas compravam. Não iam, mas compravam online? Muito. É mesmo? Muito. O mercado ganhou muito dinheiro com a pandemia. Porque passava muito tempo em casa, as pessoas não tinham o que fazer, compravam arte. Comprava arte, deixava lá e ficava, ficava mais tempo, claro, mais tempo lá e ficava olhando lá. Exato. Que legal. Como foi que vocês entraram nessa galeria? Porque eu, na verdade, conhecia as donas da galeria Hematomas, eu gostava do trabalho delas, eu acabei me aproximando delas, elas tinham já uma trajetória bem legal no setor, de 10 anos de trabalho, vi uma oportunidade ali, elas também queriam se dirigir para outro lado, eu acabei adquirindo essa galeria e logo em seguida convidei a minha esposa para ser minha sócia nessa iniciativa e a gente se ocupou desse projeto durante 5 anos. Quando eu resolvi voltar para a aviação, como o tempo é uma coisa escassa, né, infelizmente... Cada escolha é uma renúncia ou não, né? Dependendo da ótica que você vê, eu tive que escolher, de fato, voltar para a aviação e colocar muita minha energia nisso, porque diferentemente do que se pensa, a arte é uma coisa muito pessoal e a relação entre o cliente e o galerista ela é intransferível. É muito difícil você profissionalizar uma galeria de modo que você não esteja presente. Então, como é quase insubstituível a pessoa, a figura do galerista, do marchand, de quem está à frente, quem fazia mais da metade das vendas da galeria era eu resolvi, de fato, encerrar essas atividades para poder focar naquilo que sempre foi o meu sonho, que é a aviação, né? Mas mantive o museu, que evidentemente tem uma importância muito grande em função de toda a coleção de arte que eu acabei realizando ao longo de mais de 10 anos de colecionismo. Você tem mais ou menos 3 mil obras. Cerca de 3 mil obras. Então, foi assim, uma coleção sua que você foi Isso. juntando e você passou tudo isso para o museu. Isso está incomodado. O museu tem uma coleção dele. Se você, por exemplo, quiser doar uma obra, vai direto para a associação, que é o museu. E eu tenho um comodato da minha coleção particular com o museu, que eu faço um comodato onde eu empresto por 10 anos renováveis por mais 10 a coleção, de modo que conforme eu for amadurecendo essa ideia, eu vou transferindo essa coleção gradativamente para que esse museu, esse projeto possa ter uma continuidade independente da minha vontade, né? Que seria o meu sonho, né? Que genial, né? Tudo bonitinho. Sim, tudo organizado. Tudo sempre organizado e bonitinho. A gente vem organizando ao longo do tempo, né? Essas coisas elas levam tempo, elas levam amadurecimento, então a gente está num processo de organizar essa coleção, mas já existe a organização, já existem os contratos, tudo muito bem feito já. Que legal. E planos para o futuro? Planos para o futuro é tornar aquele centro cultural muito relevante, tornar aquele centro cultural economicamente viável, né, que é um desafio. Hoje em dia ainda eu tenho que colocar meu dinheiro para poder viabilizar aquilo. É mesmo. Tenho muito pouca ajuda do governo, então estou me estruturando melhor para poder receber mais benefícios do governo, né, de modo que esse centro cultural ele seja maior do que a iniciativa de um homem só, né, que é a minha vontade. Então, desde que eu fundei aquele museu, eu coloco muito do meu dinheiro naquilo para que ele continue existindo. E agora, como Museu de Aviação, eu tenho 2 desafios, né, que é viabilizar aquilo e tornar aquele espaço um espaço relevante de arte, cultura, design, gastronomia para o interior de São Paulo, de originalidade, né, que seja um espaço transformador na vida das pessoas. Que fantástico, fantástico. É fantástico, mas é de babá. As entradas são diferentes dos 2 museus? Hoje as entradas são diferentes, mas a gente está tomando a decisão de fazer um ingresso único, até porque eu quero incentivar as pessoas que estão lá com as suas famílias, né, de modo que elas possam ver tudo que a gente está apresentando, então que elas possam ver arte, que elas possam ver aviação, que elas possam ver cultura. Então a gente fez um espaço kids muito bacana para as pessoas de fato poderem levar os seus filhos, elas podem ficar tranquilas que os filhos delas vão estar seguros dentro de um condomínio fechado, né, de certa maneira, à medida em que você entra ali você está preservado. Então tem essa preocupação com a criança e de que forma a gente pode também oferecer uma educação para aquelas crianças que estão lá, para quando os pais delas deixarem as crianças lá, que elas aprendam alguma coisa sobre arte e cultura, né? Então a gente está investindo muito agora no educativo
para que o educativo desse projeto seja transformacional, porque não existe museu sem educativo, então a gente precisa ter um educativo de fato de qualidade para trazer um incremento cultural na vida de muitos jovens que passarem por lá, sejam eles artistas, aviadores, interessados em cultura, ou que possam só ir lá e passar um final de semana e ter uma experiência lúdica e de subjetividade. Eu sei que você já faz esse trabalho, assim, eu vejo... eu não me lembro a vez que eu fui, mas nas notícias, na mídia, eu vejo que o valor é muito baixo que você cobra. Tipo R$10, uma coisa assim. R$15, até pouco tempo atrás a gente nem cobrava. Então, assim, a gente precisou fazer o mínimo possível até para a pessoa valorizar, né? Que a gente acha importante também a pessoa valorizar o trabalho que a gente está fazendo. Então, hoje tem o estacionamento, tem os restaurantes, que são inquilinos, né? Que não são restaurantes do museu, né? São restaurantes de terceiros que estão lá. São arrendados, né? Arrendam um pedacinho e pagam alguma coisa. Isso, enfim. Aí vai viabilizando o projeto, né? A gente vai trabalhando dessa forma. Então, isso eu já tinha sacado, falei, esses R$15, com certeza ele não paga. Não, de longe não paga. De longe. Não, Você faz isso exatamente para estimular. Para estimular, para valorizar, para a pessoa, de fato, também poder prestigiar, né, aquele lugar, poder valorizar o trabalho que a gente está fazendo, né? Tem uma pergunta aqui que eu faço para os convidados. Livros que você leu que foram, sei lá, marcantes, impactantes na sua vida, ou que se você acha que são positivos de serem recomendados para os nossos espectadores? Cada fase da minha vida teve um livro que marcou minha vida. A primeira fase da minha vida que eu me dediquei muito aos negócios, a Óticas Carol, um líder empresarial que me influenciou muito foi o Jack Welch, né? E o livro dele que se chama Paixão por Vencer é um livro que me influenciou muito quando jovem. Então foi um livro que foi de certa forma relevante para minha formação empresarial. Mais tarde... O Jack Welch era CEO da General Electric. Da General Electric. E ele tem um método de gestão muito interessante. Talvez, alguns dizem que esse método até se tornou um pouco antiquado, ou melhor dizendo, não antiquado, mas assim ultrapassado, porque é baseado muito numa meritocracia a ferro e fogo, e a própria minha gestão não é dessa forma. Minha gestão sempre foi uma gestão mais humana, que valoriza também o ser humano, independente só do resultado, né? Que a gente consiga encontrar um equilíbrio e uma harmonia entre as necessidades do convívio, os atingimentos de resultado, o programa de qualidade que a empresa pode oferecer para a pessoa performar mais. Então eu vejo que performance não necessariamente é só meta e resultado, performance pode ser também tempo reflexivo de trabalho e quality time dentro da companhia, de modo que você gere outros valores para a companhia que não aquele que é só o resultado em si. Então, eu até hoje contraponho muito aquilo que eu aprendi nesse livro na época que eu li. No entanto, um outro livro que me influenciou... Desculpa fazer um parênteses, mas claro. Como você falou lá atrás, eu perguntei se você não tinha acabado a faculdade, você falou, não, mas eu estudei muito e li muito. Sim. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Não. Eu tô vendo que você não é só lia a biografia, você lia e já aplicando, ou meio... Muito. Para aplicar, assim, vamos dizer assim. Sempre a praxis, né? Sempre a prática, né? Sempre coloquei tudo muito em prática, assim. E claro, né? A gente erra, né? E a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Costumo dizer, e até uma frase conhecida que não é minha, que a gente só aprende com erro, né? A gente só aprende com aquilo que não deu certo. Que a gente tem que ali olhar e procurar reunir forças daquilo que não deu certo para poder fazer melhor de uma outra maneira. Então a minha vida sempre foi uma vida muito voltada à prática, né? Então acho que esse exemplo traz e elucida muito bem essa situação. Desculpa, eu vou te cortar de novo, mas por favor. Hoje está sendo mais, as pessoas até estão valorizando mais as pessoas que erraram, enfim, empresários que já quebraram, né? Porque antigamente não, né? Antigamente você via num currículo, 20, 30 anos atrás, via no currículo, tive tal empresa e quebrei. O cara já era cortado na hora, né? Hoje em dia não, né? Que bom. Hoje em dia não é isso. Pelo menos aqui no Brasil a gente está sentindo isso, né? Acho que no Brasil, né? Porque você pega lá fora, quantos empresários não deram certo antes dos 40, 50, 60? Né? O Walt Disney, se eu não me engano, ele fez o primeiro parque com 60 anos de idade. Acho que o próprio Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos de idade. Então é relativo, né? Mas eu concordo com você. Eu vejo também dessa maneira. Eu acho que hoje as pessoas lidam melhor com essa relação sucesso e fracasso, não de uma maneira de uma narrativa que te coloca para baixo ou que joga para cima, mas que entende isso como um aprendizado. Eu acho que é um salto para a sociedade como um todo. Exatamente. Mas eu te cortei várias vezes que você ia falar de outros livros. Não, eu ia falar, na verdade, de uma outra fase, que é um outro livro que me levou para a filosofia, que eu li um romance de um escritor canadense que se chama Quando Nietzsche Chorou. Eu também tinha 23, 24 anos. E esse livro transformou minha vida, porque ali eu me deparei com um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar.
né? Fui estudar psicanálise, fui entender quem era o Freud, fui entender melhor quem era o Nietzsche. Ali foi uma explosão de conhecimento muito grande para mim, que me levou a estudar filosofia e amar a filosofia, né, como forma de conhecimento. Que então, legal. ali mudou minha vida, ali me fez ser uma outra pessoa também, ou agregar conhecimentos que eu não tinha e que foram muito legais para mim, que me trazem recursos ontológicos, né, no sentido do ser humano, né, que eu sou muito grato. E você aplica a filosofia no seu modo de gerenciar, ser empresário, no seu modo de... Muito, porque a filosofia, na verdade, nada mais é do que uma relação crítica de analisar o homem e o mundo, né? Então, o que você aprende com a filosofia, em outras palavras, é uma relação crítica em relação à vida, em relação à sociedade. Então, essa criticidade, né, é um instrumento, é uma caixa de ferramenta. Então, é evidente que eu utilizo essa linguagem, essa criticidade, como formação de conhecimento e como crítica desse conhecimento. E até mesmo na arte, né, eu costumo falar que a filosofia ela é muito rica, ela traz muitas possibilidades. Mas eu só fui fazer arte porque o conhecimento artístico ele é mais amplo do que o conhecimento filosófico. Porque o conhecimento filosófico, não sei se a gente pode falar dessa forma, mas o conhecimento filosófico ele é crítico e racional. O conhecimento artístico ele é amplo e subjetivo. Então ele te traz outras possibilidades de linguagem que o conhecimento filosófico não necessariamente te traz. E eu acho que a vanguarda do conhecimento humano, e não sou eu que falo isso, é o Heidegger, né, que é um filósofo, é a poesia. Porque na poesia ali você tem uma fronteira de conhecimento, de criação de linguagem que até mesmo você não conhece até então. Então hoje eu pesquiso e analiso e gosto de estar próximo dos poetas, né? Que legal. E a arte pode conter dentro dela uma certa quantidade, um certo grau de filosofia. Muito. O contrário é mais difícil, pode haver também, mas é mais difícil. Pois é, o próprio Nietzsche era muito artístico, né? A forma que ele escrevia, os aforismos, compunha música, era amigo pessoal do Richard Wagner, né? Que foi um grande compositor alemão. Então eu gosto muito da forma que o Nietzsche, por exemplo, trabalha a relação entre filosofia e arte, e ele mesmo diz, né, que o Uberman, né, que seria aquele para além do homem, seria o artista-filósofo. Genial. Ele falava isso. Genial, genial. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu pergunto para as pessoas boas ações. Você vive fazendo boas ações. No Fama você tem essa... E aí você montou uma outra... Me conta um pouco disso, que agora me falhou. Você montou alguma outra... Um instituto? Me fala você. Instituto... Fala um pouco mais. De boa ação, de voluntariado. Ah, sim. Na verdade... verdade... Eu vi alguma coisa disso. Não, na verdade o que a gente faz de voluntariado é assim, o Museu de Aviação recebe muitos voluntários, pessoas que são entusiasmadas por aviação e que agora, por exemplo, nesse transporte dessas aeronaves que estão indo para Itu, alguns voluntários. Que legal, então, acompanhando as aeronaves. Tem pessoas entusiasmadas pela aviação e que valorizam o trabalho gratuitamente. Que legal. E eu agradeço essas pessoas. Que legal, que reconhecem o que você está fazendo e falam, eu também quero ajudar. Exato. Legal demais. Então, faço aqui um agradecimento especial a todos os voluntários do Museu Asas de um Sonho. Muito obrigado por nos ajudarem, porque realmente é muito bacana. E é aquela coisa, né? A gente sempre procura ajudar da melhor forma possível. Então, na Maro Aviation, por exemplo... A gente contribui para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo com um voo mensal para transporte de órgãos. Então isso é uma coisa muito legal. Foi isso que eu vi e eu misturei as estações com Fama. É isso. Que legal isso, hein? Então você entrou, a gente doa um voo, carinha. Vocês entraram em contato com a Secretaria da Saúde oferecendo o serviço de vocês. Exato. Um voo por mês? Porque a gente viu que, na verdade, quem ajuda muito, né, a gente tem que ser muito agradecido, é a FAB, que acaba suportando muito o sistema, né, público de saúde e, consequentemente, essa necessidade de órgãos, porque o transporte do órgão, como você sabe, deve imaginar, precisa ser muito rápido, né, porque é um órgão vivo, né, tecidos, né, então em menos de 24 horas, às vezes muito menos, não suporta o procedimento. Então, a gente se coloca à disposição da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, de modo que quando... fazem uma solicitação, a gente já coloca uma aeronave disponível, a gente já contribuiu desde que nós fundamos a empresa para 7 vidas, né, entre elas 2 crianças. Que legal. Então isso é uma coisa bacana que a gente tem muito orgulho de poder ajudar, falar sobre esse projeto e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Bacana demais. Você falou, quem suporta isso é a FAB, mas a FAB
É órgão público, né? Federal, sim, mas sim, é órgão sim. público. Então, Sim. assim, é público, é público. E você não é. Você é um privado Sim. que nesse mundo cão tá deixando de... Né? Porque muita gente fala, pô, mas eu vou disponibilizar a aeronave. E aí se aparecer Sim. um cliente, né? Então você como... Isso é genial, porque você tá deixando de ter aquela disposição de empresa privada para ajudar, para auxiliar, para pôr o seu privado, que é, na verdade... Né, a disposição, o que você tem, a disposição para ajudar as pessoas. É demais. No final do dia, né, Carinho, eu acho que até mesmo os empresários que dão muito certo ao longo do tempo ajudam muitas pessoas. Então, acho que não é uma visão romântica, mas acho que é uma visão até realista no sentido de você, de fato, quando está transmitindo, né, essa energia, você de alguma forma também acaba plantando e colhendo, né, aquilo que você está realizando. Então, eu acho que, na verdade, é uma coisa positiva no sentido dessa realização e ela volta para você, é uma coisa benéfica, né? Eu acredito piamente nisso, acredito realmente, a gente acredita aqui que tudo é possível, mas também acredito que ajudar os outros volta pra gente, assim, né? A gente não deve ajudar pensando nisso, mas que tudo que você faz volta, na verdade. Você faz o bem, vai voltar o bem para você. Mas isso é muito legal. Como você falou, tomara que outras pessoas, né, vejam isso, também façam isso, né? Porque isso volta para nós e volta para a sociedade. Deixa eu perguntar, cenas engraçadas da sua vida tem? Tem algumas. Teve uma recente agora, muito engraçada, não posso contar os nomes, mas foi muito engraçado, porque era o dia do meu aniversário, ou um dia antes do meu aniversário, e um amigo meu, muito querido, inclusive me levou um vinho, né? Um vinho para poder beber, um vinho bom, um vinho italiano excelente. E eu estava com outro amigo, e quando esse outro amigo chegou, os outros dois amigos encontraram o vinho que estava apoiado no chão, caiu e quebrou o vinho, né? E ele que você estava tomando que era excelente. Eu não estava tomando ainda, estava na garrafa. Você tá brincando. E ele tinha acabado de me dar o vinho, o outro amigo, eram 3. Aí os dois que se encontraram quebraram o vinho. E aí aquilo foi um barato, né? Porque assim, a gente não sabia se chorava ou se dava risada, né? Olha que coisa, hein? O que quebrou ficou super mal, né? Foi meio junto, né? Era um italiano, inclusive, tentou de alguma forma compensar a situação, né? Se você tivesse qualquer poder, poder de cinema, o que você gostaria de ter? Um poder surreal, mas enfim, qualquer. De ter para fazer ou de ter... fazer. Poxa, eu gostaria de poder multiplicar o meu tempo. Olha que legal. Né? De modo que eu pudesse fazer mais, né? De que eu pudesse ser mais e ao mesmo tempo... O tempo Continuar na galeria, quer dizer, montou a empresa de aviação, continuar na galeria, ajudar no Fama, enfim. Pois é, que seria uma energia inesgotável, né? Que não é o caso, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta de sacanagem. Por isso que você teve muito filho? Agora você põe um aqui, outro ali. Eu espero que eles estejam comigo, né? E aí vai depender deles, eu vou ficar muito feliz. Tô brincando. Mas eu vou ficar muito feliz. Se eles me ajudarem, eu vou ficar muito contente, porque eles vão fazer também coisas para eles, né? Mas eu vou deixá-los muito livres aí para... O seu mais velho... Tem 15. Tem 15. E, bom, moram todos lá na Suíça por enquanto? Não, 2 moram aqui. 2 moram aqui? Os mais velhos? Isso. Do primeiro casamento? Exato. Que legal, hein? Que legal. Já tem alguma coisa? Não, por enquanto não. Ainda não. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, Marcos, e eu já tenho uma brincadeira aqui no nosso baleiro. Aqui tem uns papeizinhos que você pode pegar um papelzinho e nesse papelzinho tem umas frases, umas ordens. Aí você tem que cumprir a ordem. Então, pega aí, abre Posso algum abrir que qualquer você... um deles aqui? Pode abrir qualquer um. E aí você vai pegar, ler o que está escrito aí, e aí a gente... Desculpar alguém. Desculpar alguém. E aí, tem alguém para desculpar? Você quer se desculpar? Você quer desculpar alguém? O espaço é seu. Eu quero me desculpar com meu filho mais velho, que eu tive um desentendimento com ele recentemente, e aproveitar e dizer a ele que eu amo muito ele e que eu tô com saudades. Como é o nome dele? Pedro. Então, olha aí, Pedro. Agora tá aí, hein? Tá aí. Façam as pazes, faz o que tem que fazer, né? Pô, legal demais, bem transparente. Aqui agora tem umas lembrancinhas para você, Marcos.
que é o bottom. Tá. Tem umas balinhas, se você quiser pegar. Posso Tem os escolher? adesivos. Poxa. Pode pegar, deve pegar. Tá. Bom, você tem 5 filhos, então pega aí. Poxa, tem que levar obrigado. tem que levar um para cada. Como é Tá que vai bom. fazer, né? No mínimo, senão os filhos vão Tá chegar vendo? lá. Teve vantagem ter filho, tá vendo? Olha aí, ó. Não, você deve ter várias vantagens. Vai ter muito mais, né? Porque a gente fala, pô, filho. Ó, peguei 5 aqui. Então tá bom, fica à vontade. Vou pegar pega. 6, vai só pra dar sorte, vai ser. E aqui tem umas balinhas também, não sei se você quer Pega pegar, dois. quer levar pra alguém. Tem os nossos Tá bottoms aqui também, tem balinha, tem bottom. Tudo isso você vai pegar. É o nosso momento de troca de lembrancinhas. Tô muito contente de você estar aqui. Vou reafirmar isso, porque quando a primeira vez que eu fui no seu museu, que eu nem sabia que era seu, eu fui lá e achei, porque a gente tinha ido, enfim, a gente ia na casa de uns amigos lá em, acho que São Roque, alguma coisa assim, que é perto. Falou, vamos estender, então fui tudo meio sem querer. E aí eu cheguei lá e foi uma gratíssima surpresa, né, bom, de eu fico ver feliz. porque o brasileiro tem que ajudar mais, né? Tem que, a gente tem que contribuir com o nosso país, com as nossas cidades, com os nossos estados. Não adianta só ficar reclamando, tem que fazer na medida do possível, claro, né? Não só ajudar as pessoas, mas com o museu lá de arte, você está ajudando um monte de gente. Ainda mais, né? Os preços que você põe, como você falou na época, acho que nem era cobrado, Isso, né? No isso. começo. Exato. Não, e ainda é muito acessível e também tem possibilidade, as pessoas que estão em Itu também tem gratuidade um dia por semana, a gente acaba... Ah, que legal, os moradores. Isso, promovendo algumas ações também de benefício, né, para as pessoas poderem de fato ir lá. Que legal, então, legal demais, é isso que eu falo. Então, antes de te conhecer, já conheci lá e fiquei fascinado. Tem que ir no Museu agora de Aviação, que está lá, para ver a exposição do Santos Dumont. Quero ir, é do lado, né? No mesmo espaço. Isso. No mesmo espaço. Isso, exato. Entra. Exato. Vou lá sim. Pegou bottoms? Bottom ainda não. Bottom tá Vamos aqui, lá. ó. Então vamos Tem 2 negocinhos de bottoms, pode pegar também pegar 5, dois. né? Pegar 2. Não, que 2? Não, esse tá errado. Tá. Isso é de show antigo, olha aí, ó. Deixa eu te ajudar aqui. Tá 3. Deixa eu te ajudar. Não, que 3. Vai, tem que levar. Ó. Tá 5. bom. Obrigado. 5 para os 4, filhos. mais um aqui, ó. Eu soube que você teve, ó, aqui tem umas balinhas também, dadinho. Pô, então vou pegar mais uma aqui. E o papelzinho, você devolveu aqui? Eu acho que esse papelzinho você devia levar pro Pedro. Vou levar para ele. Leva e fala, Tá eu fui bom. num podcast e falei ali. Tá aqui. E é bonito, vai Obrigado. ser bonito isso aí, Depois imagina. você repõe. Depois eu reponho. Depois você Depois eu repõe. reponho. Eu soube que você trouxe uma lembrancinha. Eu falei lembrancinha, mas não sei se é lembrancinha, né? Porque É uma recordação. é um negócio enorme aqui. Espero Eu que fico você até. goste. Vamos ver aqui. Vamos abrir, ó. Curiosidade, vamos ver o que é. Aqui não sei se você viu atrás de você, tem uma estante que são os presentes que eu vou ganhando. Muito legais. São os presentes que eu vou ganhando. Aí tem vários artistas plásticos, aí tem cantora. Muito legais. Aqui eu tô suando para tirar esse nó aqui, hein? Tem Mas então, aí o uma presente eu tesoura, vou talvez? deixando. Tem uma tesoura aí, pessoal? Eu tô suando aqui. E aí quando a gente tem que fazer as coisas assim no ar, né, em cima da hora, fica pior. Porque a gente fica meio nervoso. Não, mas não estou nervoso, não. Muito ao contrário. Estou muito contente, Marcos. Fale mais alguma coisa. Tem alguma coisa que você nunca falou para ninguém? Algum sonho? Alguma coisa que aconteceu? Que você gostaria de falar aqui no ar para todo mundo? Assim é difícil, né? Difícil. Difícil. E viagens engraçadas. Então me conta alguma viagem engraçada. Você que tem, né? Você tem brevê desde o quê? Dos 20 anos? Dos 18. Dos 18 anos? Dos 18 anos. Tem alguma viagem engraçada? Peraí, pausa. Vai lá. Vai pensando na lá. viagem que eu consegui abrir aqui. Vamos lá. Olha aqui. a Tem uma caixa. cartinha. Tem um cartão. Um cartão. Quero expressar minha gratidão pelo convite para participar do podcast. Estou empolgado com a oportunidade de compartilhar minha experiência na entrevista que está por vir. Aprecio muito o seu trabalho e tenho certeza que será uma experiência enriquecedora. Mais uma vez, agradeço, um grande abraço, Marcos Amaro, sócio fundador. Ah, que maravilha! Depois eu quero que você escreva aqui, assine. Tá assinado. E ponha a data. A data Aí eu você vai ponho. pôr a caneta aqui. Vamos Olha, lá. eu vou ganhar uma obra de arte. Vai ganhar aqui. uma maquete Olha, uma maquete. do PC-24, da nossa aeronave. Que legal! Olha aqui que vai Aí, ó. ficar demais aqui na nossa estante. Aí, ó. Olha que demais. Nossa, essa talvez a gente deixe aqui. Olha que demais, que lindo. Pô, demais. Obrigado, Marcos. Imagina. Agora você vai contar a sua viagem engraçada. Vou deixar aqui bem na frente aqui. Ó. Bom, viagem- Qual avião é esse? Esse é o PC-24, é um Pilatus. Esse tá agora no museu?
Esse não, esse daí tá voando. Esse tá voando? Esse tá voando. Na sua companhia? Na minha companhia. Pô, que legal, meu. Esse ainda tá em operação. Demais, 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 demais. Agora me fale uma viagem engraçada que teve. Teve várias. Acho que teve viagem para fazenda, de amigo, na época de bagunça. Teve viagem internacional também com um amigo, que a gente fez um monte de bagunça. Essas viagens que a gente lembra, né? Ah, mas não tem alguma específica que você tem a história pra contar? Quero a história. Esses detalhes aí não dá pra falar. História, não fala o nome, Hoje... não fala o ano, não fala nada. Que dia que é hoje? Hoje é 20... Hoje é dia... 21. 21 do 10, ó. 21 do 10. Então, tem aí alguma que você lembre que dá pra falar? Não precisa falar o nome, não precisa falar a bagunça. Tem as histórias de bagunça, história de fazenda, história de... Então, mas não tem nenhuma de concreta? farra. Não tem nenhuma concreta aí? Tem várias, mas é que Então, agora não dá pra contar mais. Agora não dá mais. Agora tá casado, agora né? Não pode mais contar. Agora não pode. Marcos, Tá. adorei. Obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço Adorei, também. a sua história é maravilhosa. Obrigado. É motivadora. A gente já entrevistei muita gente aqui, cada um com a sua história, com a sua história de vida. Então você, né, perdeu o pai muito cedo, mas foi atrás, construiu muita coisa e é jovem ainda, né? Espero que você ainda construa muita coisa pelo Brasil, assim, né? O que você faz é pelo Brasil. Aliás, como teu pai, né? Teu pai sem dúvida. Fez a história, as pessoas, o Brasil, todo mundo fala isso, não é? O Brasil e o brasileiro, a gente tem memória curta, né? Eu digo a gente, eu sou brasileiro. Sim. A gente tem memória curta. Então, mas o teu pai ficou anos aí, né? Como sendo, o cara da TAM. E o nome dele tem que ser lembrado mesmo como isso, porque hoje tem a Latam, mas não pode esquecer que a Latam veio da TAM. É isso. E o teu pai foi... Estamos aí para isso. Então, que legal demais, né? Espero que a sua... Desculpa, como chama a empresa? Amaro Aviation. Amaro, é que você falou rápido, não entendi. Amaro Aviation. Amaro Aviation, não dá para esquecer. Espero que a Amaro Aviation cresça progressivamente até chegar numa, quem sabe, né, se for o seu desejo assim, o desejo, né, da energia do universo, você tem uma companhia, né, dessas domésticas gigantes. Vamos ver, o futuro... Just in case, né? O futuro a Deus pertence, mas o importante é que você está no presente, criando. E lembrando que tudo é possível. Está atrás de mim, está atrás de você e está aqui nessa tela. Tudo é possível. E, enfim, pessoal, então foi isso. Hoje eu conversei com o Marcos Amaro, filho do comandante Amaro, Rolim Amaro, que construiu, né, que fundou a TAM. E hoje ele tem, né, já fez inúmeras coisas, Ótica Carol, que foi um grande salto. Hoje tem a Amaro Aviation, também está por trás do Fama, que era fundação... Fábrica de Arte Marcos Amaro, daí que vem o Fama. E agora também com o museu... Asas de um Sonho. Asas de um Sonho, você me perdoa. Algumas coisas, você vê que algumas coisas a gente vai lembrando, mas outras... Tinha que escolher menos coisa para fazer. Não, contrário, escolha mais. Eu quero que a próxima vez você venha aqui com muito mais coisa, que eu não saiba o nome de nada, com muito mais coisa, com todos os filhos, cada um sendo presidente de uma Também empresa. te agradecer, Karim, parabéns aí pela tua simpatia, teu jeito de ser, teu programa. Muito feliz de estar aqui e de ter sido prestigiado por você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E olha, pessoal, se vocês gostaram dessa entrevista, vejam outras tantas que tem aí no nosso canal. Pode ver variadíssimas profissões, pessoas destacadas. Procure aí. Se você gostou, indique para os amigos. E é isso aí. Agora, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado. Demais. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado.